Boa noite, boa noite. Vamos recomeçar aqui. Deu uma travadinha, vamos recomeçar a live, gente. Vamos avisando todo mundo que a gente tá entrando de novo, que o negócio caiu aqui, deu ruim. O celular começou a travar. Bem-vindos à live de esquenta do Pra Ser Leve, comunidade Pra Ser Leve. Vamos chamar as amiguinhas aí, ó. Vai aqui embaixo aqui, ó. Tem uma setinha para chamar as amigas para aparecer. Vamos, para todo mundo tá na live, pra gente poder conversar. A live flopou, não sei o que aconteceu. Tá aparecendo, gente, tá aparecendo para vocês aí o da divulgação da live? Porque a gente tá achando que o Instagram não tá entregando a live. Vai botando os aviãozinhos para as amigas entrar aí, porque não tá, acho que tá com problema, não sei. Instagram meio flopado hoje. Boa noite, vai entrando aí, mulherada. Nosso papo calcinha que não tá avisando, não o Instagram não tá avisando. Tá avisando, Maria? Avisou lá que vocês estavam para vocês entrarem? Está aparecendo? Tá bom. Não tá aparecendo, Priscila, beleza. Então, para quem é meu seguidor, tá aparecendo. Vamos avisando aí todo mundo pra gente poder lotar essa live aqui, gente. Vamos lá. A gente lotar essa live aqui, vamos lá, de quê? 50 pessoas, vamos lá, vamos 50 pessoas pra gente poder estar nessa live. Pra gente poder... Pra gente poder falar muito sobre o papo que a gente fala muito, papo calcinha. A Giovana não tá aparecendo. Mas vamos chamando as amigas aí, gente, pra gente poder lotar essa live aí. Pra gente liberar alguma coisa pra vocês de brinde aqui. Pra Giovana não aparece. Não sei o que tá acontecendo, Gi. Vou chamar você aqui pra ver se a gente consegue dar sequência. Vamos, galera, chama a mulherada aí pra gente falar desse papo calcinha aqui, pra gente poder... Live esquenta pro nosso aulão no dia 15 de maio. Mandar pra galera aí, pra galera ver se vamos entrando. Cadê, Gi? Vamos lá, vamos continuar, Gi. Pra gente ver o que tá acontecendo. Vamos agilizar aqui pra gente poder... Que a gente tinha começado falando pra live da seguinte maneira. Gi, apareceu aí?
Não tá aparecendo pra você? Me aparecendo, Gi? Não, na hora que eu pego no meu perfil, não aparece que você tá fazendo live. Eu tenho que entrar em você pra clicar em você. Mas agora começou a encher mais. Eu acho que agora tá. Agora pelo menos É. tá. É, agora Ah, agora. tá entrando seguidor meu também. Não Ah, tava então. antes. Agora desbloqueou. É realmente tá meio flopado mesmo. É. Porque tava só eu e você. É. Mas Vamos então, vamos recomeçar. continuar? Vamos recomeçar, gente. Papo Calcinha por aqui. Giovana, minha obstetra, está cuidando de mim, do Logan. Ela é minha parceira aí, que vai estar no aulão também com a gente, fazendo essa participação. Vai ser muito legal, a gente está muito empolgada. A gente quer fazer que esse evento se torne um evento, é que eu sempre falei, vai ser um evento para a gente poder. Libertador, né? Num lugar lindo no Rio de Janeiro, um cartão postal da nossa cidade incrível, uma manhã incrível, com mulheres incríveis, com pessoas que querem trabalhar o que eu falo, a saúde, trabalhar a saúde feminina, a saúde mental, psicológica, social. E a gente gosta, né, de estar no meio de pessoas. Eu adoro, né? Sou muito da galera. Eu adoro estar trocando, conhecendo pessoas e trazendo sempre essa aproximação. Essa aproximação é muito legal quando a gente fala no contexto de, como é que eu falo? De a gente se humanizar, porque todo mundo acha que o médico é inatingível e inalcançável, né? Mas sempre a gente tem esse pedestal. Então, a comunidade para ser leve, a gente está tentando criar, é mais ou menos nesse sentido, tá, Gi? Então, para você estar chegando com a gente também nesse projeto, começando, eu acho que é a grande legado que eu quero deixar. E vamos lá, falar do Papo Calcinha, gente. Então, tem história seguinte aqui. O que a gente vai falar muito hoje é sobre gestação, trazendo para esse gancho que eu estou no momento, estou entrando aí no sexto mês de gestação. E Linda e estou plena. linda e plena, trabalhando e tudo. Todo mundo vai assim, nossa, tá grávida mesmo? Engraçado. Não, você nem inchou, você nem nada. Hoje no hospital, o pessoal, nossa, você nem tá inchada, nem tá com cara de grávida. Eu falei, "Ai, graças a Deus, tá tudo bem, tudo indo bem." E como a gente começou a falar um pouquinho, gente, eu sempre trago números aqui, trazendo quanto que as grávidas param de fazer atividade física na gestação. Por um monte de lenda, por um monte de argumentos que não existem, que são lendas urbanas que perpetuam e a gente tenta sempre descredenciar e trazer a verdade realmente que acontece, né? Então a gente estava falando quais são as complicações, antes da gente parar um pouquinho a live, que podem trazer dessa gestante estar sedentária, né, Gi? Então, passo a palavra para você novamente. Então, a gente aumenta muito o risco de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, de ganho excessivo na gravidez, restrição de crescimento, macrosomia fetal, que é quando o bebê é grande demais. A gente aumenta o risco de cesárea. Então, tem vários fatores aí. Aumenta o risco de dor, muita dor na lombar, dor no ligamento, na virilha. Então, a falta de atividade física, inchaço, má circulação, estria, varizes. Então, é só malefício. A gente realmente tem algumas contraindicações de atividade física na gravidez, mas não está nem perto do que é o que a gente ouve por aí. São contraindicações muito pontuais que a gente vai falar aqui também para vocês, mas na maioria esmagadora das vezes, 95% das vezes, as gestantes podem sim fazer atividade física. Não só podem, como devem, porque elas vão diminuir muito os riscos na gravidez, de várias coisas, várias doenças. E a gente está nessa sociedade, né, que a gente falou da outra vez, que hoje em dia a gente tem muito esse mito de que a grávida não pode pegar peso, de que a grávida não pode abaixar, de que a grávida não pode treinar, que a grávida não pode, tem que ficar ali parada, como se estivesse doente. Gravidez não é doença. Pelo contrário, a gravidez ela é saúde, né? Porque você quer dizer que você está saudável ali para receber aquele bebê que vai se formar, e ela pode trazer doenças. E essas doenças podem ter muito mais chances de aparecerem se você não estiver fazendo atividade física. Então, muita gente, eu descobri que estou grávida, vou parar de fazer academia. Pelo contrário, descobri que está grávida, se não está fazendo, começa. Por quê? Não necessariamente academia, pilates, academia, hidroginástica, caminhada, qualquer atividade física. O problema maior é que as pessoas ao nosso redor
fazem com que a gente se sinta culpado de estar fazendo, né? Então, por exemplo, engravidei. Tô... Ah, você tá malhando. Nossa, mas você tá grávida. Você pode pegar esse peso? Não, não pega esse peso, não. A minha personal tá grávida, tá no final da gravidez, né? E aí, ela deu aula até agora, há pouco tempo. E era muito engraçado, porque eu tava treinando com ela, aí ela pegava algum peso, a gente tava montando algum aparelho, alguma coisa. Aí alguém na academia aleatório olhava e falava assim: Você não pode pegar esse peso, não. Aí ela olhava pra mim e falava: Fala com a minha obstetra. Aí eu, ela pode sim. Eu tô aqui de olho, fica tranquilo. É, Sempre alguém reclamando dela estar pegando algum peso. Dela estar em sempre. pé, dela agachar. Como se fosse agachar e a criança fosse sair. Exatamente. Exatamente. E assim, eu já escutei tudo isso, né? Esses dias eu fui pegar alguma coisa assim no armário, no consultório, eu agachei, aí a outra colega falou: Meu Deus, você não pode agachar, a senhora é grávida agachando. Eu falei: Gente, só um pouquinho. Eu posso agachar, não tô com nenhum risco, tá tudo bem. Não precisa fazer isso, a gente tem que estar aqui para a gente poder otimizar e desmistificar isso. Então, eu trago muitas informações dentro do meu do Instagram, que eu até pedi licença, né? Que eu falei assim, que eu sou uma pessoa que fala muito de menopausa e climatério, pedi licença para as mulheradas ali que já foram mães. Eu falei: Olha, vocês que são mamães mais antigas, me ajudem aqui a me trazer informações das antigas, mas vou ter que falar um pouquinho da gestação aqui, porque tem muita mulher que também quer saber disso. A gente quer. E nosso Instagram são Instagrams que a gente traz muita coisa boa, muita matéria boa, quebra muitos mitos, quebra muitas lendas. Então a gente está diariamente desmistificando muita coisa aqui na rede. Eu acho que nesse intuito de trazer, de deixar as mulheres muito tranquilas. E ontem eu fiquei muito feliz que eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram e pelo menos todas as mulheres que responderam, foram mais ou menos umas 20 mulheres que responderam, todas tinham feito atividade física na gravidez. Eu fiquei muito feliz. Eu falei: Gente, olha, estamos no caminho certo. A gente está orientando. Tem uma grávida que entrou que falou: a gente tem que começar para ontem, tem que começar a exercitar para ontem. Eu falei: Tem mesmo, tem que começar a exercitar para ontem. Faz uma coisa mais leve, está com medo, faz Qualquer um coisa. pilates, faz uma natação, uma hidroginástica, gente. Mas não deixe de estar. Porque, assim, eu também recebo muita mulher com diabetes gestacional. A Priscila, que é a minha nutricionista, ela também trabalha muito com gestante. E é muito difícil quando o paciente já chega com diabetes gestacional, gente. O controle é muito pior. E outra coisa, eu não sei se as pessoas têm essa dimensão, né? Mas eu falo muito com as minhas gestantes quando elas estão com diabetes gestacional. A atividade física tem um fator influente muito maior na diminuição da glicemia, na diminuição dos riscos das consequências de uma mulher que já está com diabetes gestacional do que a alimentação. Lógico que a alimentação é importante, é. Mas a atividade física vai reduzir muito mais esses níveis glicêmicos do que a alimentação. Você, como endócrino, pode falar até melhor do que eu. Exato, exato. E assim, o grande problema que nós temos hoje é que eu defendo muito também. Ninguém se prepara para gestar. Isso é também uma coisa muito ruim no nosso dia a dia. Eu me preparei para gestar, mas a grande maioria das pessoas descobrem no SUS que estão grávidas. E aí, muitas vezes, você já não engravidou no peso ideal, você já está acima do peso, a gente já tem um risco aí, quando a mulher engravida com sobrepeso, que a limitação do ganho de peso reduz, você já tem um critério menor de ganho de peso. Outro problema, as vitaminas não vão estar sendo repostas. Geralmente a obstetrícia sugere pelo menos aí eu vi mais ou menos 3 a 6 meses para a gente começar a Eu acho suplementar fólico. antes ácido fólico. Então, assim, Avaliar a tireoide, como é que tá. Que é avaliar a investigador. tireoide, porque Um nós ovário trazemos policístico. ovário policístico. Temos muitas complicações e muitos abortos espontâneos que podem ser evitados se a mulher tivesse essa consciência de pré-gestar, de preparar o corpo para gestar. Porque, gente, é muito louco gestar. Você, do momento que você está muito bem, tipo, e para mim está sendo desafiador no momento de atividade física, pelo que eu até já te mandei mensagem, né?
a minha carga aeróbica caiu muito. Eu reduzi muito o meu Peso que se pega, peso que eu pego, a quantidade intensidade. de intensidade. Então, assim, você vai se adaptando à realidade. Não tem como você achar que você vai fazer a mesma coisa que você fazia antes. 70% do seu sangue está no seu útero. 70%. Como é que você acha que você vai conseguir fazer o que você fazia antes? Ainda mais no primeiro trimestre, que você está enjoada, está vomitando. Então, às vezes, tem paciente que para um pouco de treinar mais pesado no primeiro trimestre porque está passando muito mal. E eu falo, respeita seu corpo, mas depois volta. Ainda tem 2 trimestres. Gente, quando ela falou 70%, esse 70% para ela, eu fiquei chateada. Eu falei, gente, não é possível, gente. 70% pro feto e 30%. Eu tenho que me virar nos 30, Nos literalmente. 30. Se vira nos Isso para 30. alimentação, estômago, intestino, coração bombear tudo, rim funcionar. Coitada da cabeça, por isso que você fica esquecida, por isso que você fica perdida, fica meio Demência sonolenta, gravídica. Por isso cansada. que a demência gravídica está a nosso favor, gente. A sensação no primeiro trimestre é que você tá doente. E graças a Deus que eu não tive isso. Graças a Deus. Eu passei livre e ilesa sobre disso Mas você não tudo. ficou um pouco indisposta, assim, Nada. cansada? Nossa, Eu fui maravilhosa. completamente fora da curva, você não tá entendendo. Não senti Nem nada. sentia que tava grávida, né? Até ficava com medo. Nem senti que estava grávida. E meu marido falava assim: Você tá grávida de verdade? Você tá mesmo? Porque assim, não é possível. É real. É real. Tem gente enjoando, gente com enxaqueca, gente com isso, gente com aquilo, e você com nada. Eu falei: Não, eu com nada. Só tive a alteração do transintestinal, né? Ficou mais identificado a constipação, mas foi só isso. Só isso, mais nada. Mais nada. Mesmo, mais nada. Acho que é Hoje, importante a gente falar. Pode falar, pode falar. não pode falar. Eu ia falar que, assim, é importante a gente também falar sobre quando não pode, né, fazer atividade física. Exatamente o que eu ia te perguntar. Quando é contraindicado? É Fala. contraindicado em poucas situações, né? Ameaça de trabalho de parto prematuro. E ameaça de trabalho de parto prematuro não é, eu acho que eu vou parir antes. É alteração de colo de útero, dilatação já, contração. Então, não é uma ameaça de parto prematuro, um colo muito curto. Uma placenta prévia total, que tem sangramento ali, que a placenta está obstruindo o colo do útero. É, uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia grave, a gente também não pode fazer atividade física. Eu acho que basicamente isso. Ótimo, entendi. E outra E aí, coisa, pode falar. Não, pode falar. outra coisa que eu ia te falar, todas essas complicações, ainda mais quando você tem o colo do útero reduzido, qual hoje a indicação que de repouso absoluto? Só se você tem descolamento de placenta? De repouso absoluto, de ficar É, deitada numa cama. Então, isso, descolamento de placenta tem que fazer o parto na hora. Seria uma incompetência cervical com a ah, bolsa herniando. entendi. Aí tem Aí que ficar você, internada mesmo em repouso absoluto. Tirando isso, nada. ah. Isso acontece com frequência? Muito raro. Muito raro. Então, é mais geralmente casos pontuais, né? Bem raro. Porque a gente consegue também, na morfológica hoje de segundo trimestre de primeiro, fazer o cálculo da tamanho do colo do útero. E se tiver já esse risco, fazer uma circlagem, colocar um pessário. Então a gente acaba diminuindo muito esses riscos. A cerclagem está nesse sentido. E a mulher que tem indicação de colocar cerclagem, ela tem que diminuir o exercício ou ela ainda pode, após cerclagem, Pode fazer? fazer, mas de forma mais controlada. Mas Também é ela uma, pode sim. mas é uma possibilidade também de reduzir um pouquinho Aham. esse contexto. E é muito importante também você ter fazer uma atividade física com orientação, né? Porque eu vejo muita mulher fazendo atividade física de qualquer jeito, e não que vá prejudicar a gravidez, mas vai prejudicar o corpo dela, diástase, assoalho pélvico, incontinência urinária. Então é sempre importante consultar um profissional de educação física, contratar um profissional de educação física que entenda do assunto. Exatamente. Hoje a gente tem uma leva que está crescendo bastante. Eu não sei se você percebeu isso, mas a gente está com uma leva bem importante de legal, de profissionais, educador físico se especializando nessa área, né? Eu tenho Eu uma amiga que é minha paciente, que virou minha amiga, que ela é sensacional. Priscila também é o nome dela. eu sei, Maravilhosa. ela é personagem de uma amiga minha. Foi uma das, quando eu fui também, que ela uma das indicações, ela deu aula pra gente, ela falou. Ela fala muita coisa legal também.
Ela estudou. Depois que ela teve a Liz, ela entrou nesse mundo. E a gente estava conversando da última vez que ela foi lá na consulta. Como é que ela aprendeu coisas que ela fazia, ela mesma, como personal, ela viu que ela fazia errado. E eu falei, não por prejudicar a gravidez, mas por prejudicar o assoalho pélvico, por prejudicar, aumentar a diástase, por exercícios, por exemplo, que ela falou que eu nunca tinha pensado. Hoje ela pensa na aluna dela em exercícios que vão fortalecer isso aqui para segurar o bebê. Então, por exemplo, vou fazer mais exercícios para quando ela tiver que ficar com o bebê no colo, ela tá mais preparada aqui no membro superior. Alguns exercícios que ela fazia de um jeito e aí ela percebia que o equilíbrio estava prejudicado por conta da barriga e ela não conseguia fazer direito. Então, ela hoje adapta muito mais. É E interessante ter a esse estudo é experiência. muito interessante, exatamente. Quando você passa pela experiência, você vai adaptando e você vai vendo o que você pode otimizar, o que você pode melhorar. A experiência é a melhor coisa que existe quando você sente na pele o que é Com certeza. o lance acontecendo. Aí muda todo o contexto da questão. E quando a gente fala, agora a gente entrando nessa onda de exercício físico, na minha parte aqui, o que a gente tem que fazer e trazer muito para vocês é que assim, o exercício físico vai melhorar essa sensibilidade à insulina, gente, vai melhorar muito. Então, assim, se você tem ali aquele risco de estar com a glicemia mais elevada, o exercício físico vai reduzir isso. Que é uma das dicas quando a gente começa a perceber que a glicose do paciente está começando a subir. A gente segura a dieta de tudo que faz, são alimentos que a gente fala de alto índice glicêmico, que fazem esse aumento súbito da glicose. Então, a gente tenta tirar isso do paciente e tenta otimizar que ela faça exercício físico para sensibilizar ainda mais essa glicose e essa insulina, e a gente tentar evitar que ela tenha essa piora. E aí, o que a gente traz também? Que é isso, quando a gente está com a insulina mais alta, a gente tem o quê? Um risco maior de inflamação. E aí, por isso que a gente estava trazendo a complicação. Se você está mais inflamada, o seu corpo, ele responde a essa inflamação. Ele vai tender a responder a essa inflamação, que são todas as complicações que a gente falou. De antecipação do parto, e você começar a subir pressão também, que a glicose quando ela começa a ficar alterada, vem uma tendência de subir pressão também, então estão muito interligados fisiologicamente essas duas patologias. Então, o exercício físico ele vem para melhorar tudo. Ele controla, melhora o controle glicêmico, melhora a sensibilidade de insulina, melhora a inflamação, e assim, o paciente vai ficar lindamente controlada. E a gente consegue. Muita gente me pergunta também no consultório se todo diabetes estacional a gente vai usar insulina. E a resposta é não, A gente. maioria não, né? A maioria não. Porque assim, quando a gente começa a conscientizar essa mãe, trazer o risco para ela, eu brinco sempre que a minha paciente diabética é a paciente no melhor momento do tratamento. Eu sempre falo, é o melhor momento dela que ela se cuida porque ela não quer prejudicar um terceiro elemento. Eu Porque falo muito isso, que a minha paciente que tem diabetes ou que tem uma pressão ali, hipertensa crônica, ela vai. É muito mais chance de não acontecer nada do que a gestante de risco habitual. Porque ela se cuida mais, ela faz mais exame, ela presta mais atenção nos sinais do corpo, ela relata mais as coisas pra mim. E às vezes a pessoa que não tem nada, ela meio que deixa solto. E aí, esquece de fazer um exame, esquece de fazer outro, não faz uma atividade física. Então, e eu tenho gestantes com diabetes gestacional que emagreceram durante a gravidez. Porque começaram a comer melhor e fazer atividade física e perderam peso. E esse é outro mito, né, Gê? E não pode perder peso na gravidez. Se você estava acima do peso e você começou a ter um estilo de vida melhor, você vai perder gordura numa velocidade maior do que o seu bebê vai ganhar peso. Então você vai perder peso na balança e não significa que seu bebê está passando fome, que você não está saudável. Pelo contrário, é muito melhor do que se você estivesse ganhando muito mais. Isso é muito. Não pode perder peso. Então, assim, gente, mito, tá? Completamente mito. A gente precisa sim ter esse controle de peso, como a gente falou. Você pode perder peso, você não está prejudicando o crescimento do bebê, está tudo bem, tá tudo certo. Não São, tem. são, são coisas de vias diferentes, né? Igual a gente brinca que tem um lugar pro salgado e um lugar pro doce no estômago. São coisas diferentes, são pesos diferentes.
É exatamente isso. Isso tudo vai conforme os riscos, né, gente? Então, da gestação. A gente vai trazendo. Você preparou o corpo para engravidar, preparou bem. Se você não preparou bem, você vai colher coisas ruins durante a gestação. Então, tudo é a gente se adaptar ao que vai acontecer no momento e tentar corrigir o mais rápido possível. Acho que é o que nós mais trazemos aqui. E sempre procurar profissionais especializados na área, profissionais que sejam capazes de te ajudar. Cuidado com a internet, o que a gente mais traz aqui, internet, mitos e mitos e lendas e TikTok, lendas. Instagram, não. Exato. É importantíssimo a gente poder conhecer o profissional que a gente está indo, o profissional, ou ter indicações do profissional que nos dê. Acho que até perguntar para aqui para deixar depois o arroba da Pri aí, tá? Eu vou depois Pedir. deixar. Eu vou deixar o das duas Priscilas, a É, Nutri e a Personal, no Stories. Eu vou fazer um Stories quando acabar a live e vou falar sobre isso. as duas. Eu vou deixar da Pri e da Pri, das duas Pris. A Pri Nutri tá aqui, inclusive. É, a Pri Nutri, que eu estou morrendo de saudade, linda, maravilhosa. Tá aqui na nossa livezinha. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui. A Pri até entrou aqui falando. Estou chamando minhas pacientes, que elas precisam ouvir isso. As pacientes da Priscila são todas. Se a mulher era sedentária antes de engravidar, ela pode começar a se exercitar durante a gestação? A gente já falou que sim, Deve. deve. Você não vai Procurar um. botar uma pessoa que era sedentária, grávida de primeiro trimestre, fazer um crossfit, que ela não vai dar conta, vai sair correndo e nunca mais vai voltar. Mais uma caminhada, uma pilates, um funcional, uma musculação, tudo isso vai. Exatamente, Uma exatamente. hidro. Uma outra pergunta aqui. No final da gestação, a glicose tende a baixar, mesmo para quem está com diabetes estacional. Estou com 35 semanas e Minha paciente percebi, aí. e percebi que os índices de glicose estão mais baixos. E aí, Provavelmente porque você está controlando melhor. Você já aprendeu o que você pode fazer, o que você não pode. o que a gente tem usado bastante da gestação é o Libre. O Libre traz uma consciência para a pessoa muito grande. Porque o Libre é aquele sensor, gente, de sensor de glicose, de monitoramento de glicose contínua, onde ele traz para você, você fica com esse sensor durante 15 dias. E você consegue acompanhar o seu mapa glicêmico durante 15 dias. Então, você consegue, até com o alimento que você comeu, quantificar o quanto essa glicose sua está subindo. E muitas vezes, esse trabalho educacional que esse sensor traz para a gente, ele limita você de fazer uso de alguns alimentos. Então, é interessantíssimo se você está com suspeita de diabetes estacional, você, o seu nome dessa paciente, tá? Renata. Renata. Renata, é importante, talvez, assim, né, verificar os 15 dias finais aí, ver um livre para você colocar. Tem 5 semanas, já tá tudo bem, mas tá na fase final, mas faz sentido, se você nunca usou, ter essa sensibilidade para entender o que seu corpo responde, em que momento você sobe, se essa glicose sobe muito ou não. É bem legal. Até pra gente que não tem diabetes, eu usei agora há pouco tempo, Gívio, maravilhoso, tá? Já vou testar. Maravilhoso. O meu mapa glicêmico. A Pri, que me acompanha a Nutri, a Gi falou aqui, ela mandou palminhas pra mim e falou assim: gente, você merece palminhas e estrelinhas, que você é minha melhor paciente. Eu falei: tá vendo, gente? Vocês precisam aí entender que eu preciso ser exemplo, eu sei que eu preciso ser exemplo, mas a gente pode cuidar bem. E esse sensor eu tenho tido bastante resposta boa, que isso ajuda bastante as pacientes terem melhor consciência. E as pessoas acham muito, né? Que eu vejo muita gestante com diabetes gestacional que fala: minha de jejum tá dando alta. Eu pergunto: o que você comeu ontem à noite? Aí não comeu carboidrato. Então faz aquele rebote. O Libre é bom porque você vai ver que fez o rebote, porque vai medir ali na madrugada, você vai ver que não que estava baixando e subiu. E não porque estava alto e manteve alta. Porque aí eu falo, você tem que comer carboidrato antes de dormir, porque senão você vai ficar muito tempo sem um carboidrato, vai fazer ali uma cetogênese e acaba que sobe, porque faz o rebote. As pessoas Exato. acham que tem que parar de comer carboidrato, e aí acaba que o corpo vai começar. Ainda mais que o mecanismo da diabetes gestacional é um mecanismo de resistência insulínica. Então, o corpo vai ali jogar mais insulina, e mais insulina, e mais insulina, e aí é que vem todas as complicações, um bebê macrossômico e tudo mais. Só que a maioria das pessoas
ainda mais, principalmente obstetras, não entendem a fisiopatologia da coisa. Eles só querem tratar e ao invés, se não entende, encaminha para o endócrino, mas não. Então acaba chegando, às vezes, muitas pacientes com diabetes gestacional toda mal controlada, e aí tacam insulina na mulher. Aí a própria insulina, como é um mecanismo de resistência insulínica, não tá fazendo efeito, porque o problema não é esse. Aí, aí de repente, tá fazendo um pico muito alto, de repente cai para 40 a glicemia e o risco ali pro bebê. Então é bem complexo. Não é simples manejar diabetes gestacional. Não, e pior que também que assim, a insulina em si, se a gente pensar bem ao pé da letra, ela também, ela pode fazer o paciente aumentar o peso por conta dessa resistência insulínica, porque não, o problema não era a insulina, era o que ela estava comendo, era a sedentarismo que ela estava trazendo, que não estava trazendo essa melhora de controle glicêmico. Então tem muita coisa além disso. Eu tive recente uma gestante que foi para mim com 8 semanas, eu não consegui salvá-la, né? Ela sofreu um aborto espontâneo por conta do diabetes. E aí é muito ruim isso, porque a gente se sente um pouco responsável por isso. É, quando ela me falou que tinha feito aborto espontâneo, né? Eu falei, ai, gente, é triste para nós profissionais da saúde, porque a gente a gente entende que isso foi uma falha, né? Ou alguém que falhou de não ensinar para essa mãe que ela tinha chance de ter preparado o corpo dela antes, porque essa mãe que eu atendi, ela tinha tido diabetes gestacional na primeira gestação. E a gente sabe que quando você tem um diabetes gestacional na primeira gestação, a chance de você ter na segunda gestação é muito maior. Existe essa chance. Então, É de ficar diabética depois, né? e pode ficar até diabetes na transição entre os dois, né? Então, assim, o que que acontece? Essa mãe não foi orientada que ela tinha esse risco, essa mãe não foi cuidada de uma maneira que ela pudesse Multidisciplinar ali. evitar, que ela pudesse evitar esse sofrimento, né? Ela teve uma boa espontânea, ela queria muito bebê, depois de anos para ter engravidado, e assim ela abortou. Então, é triste. Uma boa espontânea de uma causa que você pode evitável é triste. É muito triste. Então, a gente traz também esse pensamento para as mulheres que estão tentando, são tentantes aqui, que estão tentando engravidar. É, é bom, importante a gente orientar tudo isso para vocês, meninas, que estão por aqui. O que mais que a gente pergunta aqui? Acho que é só isso. Alguém fez bandeirozinha no seu Instagram, Luigi? Hã? Não. Teve uma pergunta no seu Instagram? Deixa eu ver se a minha apareceu mais aqui. Tem. Não, não temos mais. E das perguntas aqui, gente, tiver mais perguntas para fazerem, estamos aqui falando sobre gestantes. Gestante que é aqui, ó, ativa, que vou estar na aula com vocês, fazendo aula com vocês no dia 16. Gestante que correu a corrida, ó, autorizada pela obstetra. Corri 5K, autorizada, tudo certinho, tudo bonitinho, deu tudo certo. Você correu lá no 100% você, né? Corri Ai, 5K. queria tanto ter ido. Foi muito legal, foi muito legal. Fiz um pace de 8, né? Aquele pace horroroso. Maravilhoso. Mas Uma barriga de 6 meses, um sol. o sol, uma desidratação e o povo jogando água. Foi bem legal. Foi bem... Aí, tá vendo, gente? Eu corri 5K tranquilamente. Outro mito, corrida, né? Todo mundo, não pode ficar correndo, não pode correr, não pode correr de um monte de grávida correndo. Ainda mais que uma das meninas lá são É, tão grávida. grávidas. E é legal que ela traz essa desmistificação, ela correndo junto com todo mundo. Muito legal isso. Interessante. Você ficou pro show depois? Lógico, né? 2 horas e meia de show depois da corrida. Corrida ou micareta? É isso É. que vai ser, corrida ou micareta? Ano que vem, se tiver, eu vou. Eu acho que eles vão trazer essa leva bem legal para ficar nesse Eu acho que contexto. bombou muito, acho que vamos fazer todo ano. Ah, sim. Eu acho que parece que deu quase 15 mil inscritos aqui no Rio.
Olha isso, muita gente. É muita gente mesmo. Bom, Gi, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Falar de você aí, seu Instagram, que você atende, se vai estar na aula com a gente ou não. Eu acho que o mais importante que eu gosto de sempre trazer isso para as minhas pacientes no Instagram, para tudo, é tomar cuidado com o que as pessoas falam, é se blindar. É escolher alguém para você confiar e confiar ali. E se você tiver dúvida, pesquisar em lugares confiáveis. Porque hoje, com as redes sociais, com a internet, é muito bom porque a gente consegue acesso a muita informação boa, mas a gente tem muita informação ruim. Muita. Eu estava falando ontem com uma paciente minha no consultório. Se eu aparecer lá no Instagram, que tem bastante gente, lá no meu Bora Obstetrícia, que tem 60 mil seguidores quase. Chegar lá, fizer um Reels lá no feed, falando que tem estudos mostrando, eu vou ser bem exagerada, mas é isso, que comer cocô vai fazer você parir sem dor e parir rápido. Botar uns gráficos, falar assim, alguns estudos já mostraram isso, e esses gráficos aqui estão mostrando isso e aquilo. É ainda inovador, mas já tem gente passando por isso. Vai ter alguém testando. Mas eu ia comer cocô. É só você botar um jaleco, uma roupa bonita, mostrar alguns gráficos, dizer que estudos são baseados nisso. Ninguém vai atrás dos estudos. É. A pessoa do Instagram falou. Quantas vezes eu recebo encaminhamento de paciente minha de algum sensacionalismo falando que as canetas emagrecedoras estão matando, ou de que a grávida foi fazer isso e morreu, e de que a grávida foi pintar o cabelo e morreu, ou de que foi. Cara, é toda hora alguma coisa. Eu já fui chamada, inclusive, para dar uma entrevista para Band sobre um sensacionalismo, de uma história de uma mulher que foi ter filho de queria cesárea, mas aí foi ter filho de parto normal, e aí lacerou demais e sangrou. Aí eu ficava assim, cara, ninguém tem como saber o que aconteceu naquela sala de parto. Era uma história muito fora. Falei, a Band quer dizer, quer falar uma coisa dessa, quer arrumar um obstetra que queira aparecer para falar sobre isso. Falei, eu não tenho interesse em fazer isso porque é uma coisa que eu não estava lá, não tem como dizer. Então, é sempre esse conselho que eu dou. Não acredite em redes sociais e tudo que você vê aqui no Instagram. Não basta ter muitos seguidores, não basta estar com uma roupa bonita e dizer sobre estudos se você não tem como provar aquilo ali. Concordo em todos os gêneros com você. É exatamente isso. Nós temos que procurar profissionais que sejam importantes, não profissionais. E procurar, que eu falo assim, de boca a boca mesmo, acho que o tradicional mesmo. Indicação. Por exemplo, eu conheci a Gi por indicação de minhas amigas muito próximas, pessoas próximas de mim, que eu fui chegando e todo mundo falando muito bem, eu fui catando informações e falei, gente, é isso. Então, não foi por Instagram, foi realmente pessoas que tiveram a experiência do parto, que tiveram a experiência de um pré-natal que foi muito bom, muito bem executado e foi feito de maneira exemplar. Então, eu acho que sim, a gente tem que começar a ter essas dúvidas. Acho que nós precisamos verificar a veracidade das informações que estão aqui dentro, porque aqui dentro todo mundo fala o que quer, na hora que quer e no momento que quiser. Então, o que a gente traz aí é isso, gente. Saúde, cuidar da saúde. E principalmente nas nossas áreas, né? De endócrino e gineco-obstetrícia. Todo mundo entende, todo mundo sabe. Ninguém vai dar pitaco de neurocirurgia, ninguém vai dar pitaco de cirurgia cardíaca. Mas endócrino, todo mundo entende de emagrecimento. Todo mundo faz um curso de final de semana e sabe tratar tudo, sabe? A vizinha passa a dose da caneta da outra vizinha, que nem médica é, diabetes, toma esse remedinho. Obstetrícia, todo mundo. Ah, mas não pode fazer parto normal, porque o bebê é grande. Todo mundo entende a nossa especialidade. Isso é verdade. Isso você falou uma coisa Não sei exatamente. por que que a gente estuda tanto. É, E mesmo estudando tanto, eu ainda não sei nem metade da minha especialidade. exatamente isso. A gente vai quebrando todos os mitos possíveis que existem para a gente poder desmistificar tudo isso. Pois é. Abrir aí, exatamente. A Nutrição, o nutrição pessoal tá fazendo dieta em chat GPT. é ChatGPT, exatamente isso. É um absurdo isso. Eu acho um absurdo também. A gente não sabemos onde isso vai parar. Mas a gente sabe também porque quando a gente já sabe que o paciente chega no nosso consultório, a gente entende, ele faz um confessionário ali. É. Confessa depois que deu alguma complicação. O ruim é que exatamente só vem quando dá alguma complicação.
E essa complicação poderia ser evitável se tivesse tido informação boa, de qualidade, antes de começar a executar um acompanhamento de tratamento, né? Com certeza. E é isso, gente. Então, a gente quer finalizar deixando aqui para vocês o convite do nosso aulão. Isso aqui, nós vamos ter lives toda semana agora, até o aulão acontecer. Então, dia 16 de maio, a gente vai estar lá E na no Praia de posto 6, aqui do Copacabana. lado da minha casa. Exatamente, vai estar no jardim da sua casa. Vai. Só vou descer. Vamos passar amanhã com a gente, incrível. Café da manhã incrível, vai ter exercício, vai ter fofoca. Eu falo que vai ter conversa, papo Clube da terapia. Luluzinha. Clube da Luluzinha, papo calcinha, papo que vocês quiserem para a gente poder divulgar e conversar. Então, sejam muito bem-vindas para quem não é daqui do meu Instagram, não me conhece. E para quem Maravilhosa. está. Sigam. Obrigada aí, ó. Sou endócrino, atendo aqui no Rio de Janeiro e estamos nessa parceria para a gente poder aumentar essa comunidade aí para ser leve cada vez mais. E ali, ó, como falou, fofoca Minha de mãe. comida. É sua Minha mãe. mãe maravilhosa. Ela vai. Vou Fofoca, levar mano. ela comigo. Isso aí, eu quero você lá. E a gente quer todo mundo junto. Seu corpo, sua história, seu ritmo, no seu tempo, no seu contexto, a gente vai fazer essa manhã desenrolar aí maravilhosamente bem. E eu quero que vire isso, vire um evento, viu, Gis? Se Deus quiser, vai virar um evento maravilhoso. A gente Com vai levar, certeza. movimentar isso em Copacabana de coisas mais coisas e trazer muita gente mesmo. Tá, ó. Obrigada, viu? De nada, gente. Boa noite para vocês. Beijinhos. Olha lá, ela já confirmou. Ó, confirmou ao vivo, hein? Você confirmou ao vivo, vai ter que ir agora. Estaremos juntas. Beijo, Gi. Beijinhos. Beijo, Fica com gente, todo Deus, mundo. tá? Obrigada, viu? De Beijo. nada. Tchau.